um grande e grave pecado presente na Igreja de Cristo. Mas antes de falar qual é esse grande e grave pecado, eu quero chamar a sua atenção, eu quero te alertar. 1 João capítulo 3, verso 8 diz o seguinte: quem vive na prática do pecado procede do diabo, não é de Deus. O verso 9 vai dizer isso aí: quem está na prática do pecado não conhece a Deus, não procede de Deus. Então procede do diabo e não procede de Deus. E eu poderia fazer uma lista infindável de pecados que eu e você cometemos todos os dias. Como eu sempre digo para o crente, pecado é só moral e sexual. Se ele não estiver cometendo pecado moral e sexual, ele acha que não peca. Mas vamos lá, eu sempre digo também que não é o parar de pecar que vai me mandar para o céu, e o pecar simplesmente que vai mandar para o inferno. Senão estaríamos todos no inferno. Então vamos ao pecado que eu estou te falando. Grande, grave pecado no meio da igreja. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo repete isso em Romanos 2, 11. E Tiago diz que aquele que faz acepção de pessoas comete pecado e transgride a lei de Deus. Entende? Se você faz acepção de pessoas, você comete pecado e transgride a lei de Deus. O que é acepção de pessoas? Tanto no português como no grego, em que foi escrito, ok? Acepção de pessoas é preconceito, ok? É fazer preconceito, é ter preferência por umas pessoas em detrimento a outras, é não respeitar as pessoas, ok? Então, é preconceito, não ter respeito, ter preferência por umas ao invés das outras. Você não vê isso não? Dentro da igreja, os ricos têm privilégios que os pobres não têm. Grande parte dos crentes tem preconceito com cor, preconceito contra os pretos, preconceito contra os pobres, preconceito contra gordos, preconceitos contra gente feia, preconceito sobre o lugar, por exemplo, nordestino e tal, entendeu? Lotado de preconceitos. Preconceito se tem uma turma que tem um tênis Nike, um iPhone, o outro pode comprar um tênis sem marca e um que não seja o iPhone, pronto, já é alvo do preconceito, entende? Então ter preferências por umas pessoas em detrimento a outras, não ter respeito pelas pessoas, ter preconceito, isso é acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas e você diz que é de Deus, então você não pode fazer acepção de pessoas. É um pecado. Confira os textos que eu disse para você. Quem faz acepção de pessoas comete pecado e transgride a lei. Então, o que João está falando lá em 1 João 3? São os pecados que eu e você comete todos os dias, porque nós não conseguimos parar de cometer esses pecados, não. Ele está falando daqueles pecados que eu posso parar de cometer, eu consigo parar de cometer, mas eu simplesmente não paro. Não adianta. Um monte de gente, você quer ver uma coisa? É meu amigo, eu tenho amigo preto, eu tenho amigo assim, eu tenho... A primeira raiva que a pessoa te faz, a primeira decepção, eles vão ali e ofendem a cor. Só tinha que ser preto mesmo, olha a cor dele. É por isso que, entendeu como é que é? Lotado. Preconceito contra homossexuais, preconceito contra pessoas de outras religiões, preconceito contra pessoas de outras denominações, sabe? Preconceito contra as religiões afrodescendentes. As religiões africanas ali, as religiões africanas, entende? Lotado de preconceito. Tiago chama de pecado. Tiago fala que está em pecado, está transgredindo a lei. E João vai dizer que quem comete pecado procede do diabo. Quem comete pecado não procede de Deus. E aí, começou a entender o que é a graça agora? O favor não merecido? E aí, vamos parar com os preconceitos, com as preferências, com as faltas de respeito, com aqueles que são diferentes de nós? Só um alerta do verdadeiro evangelho para você.